Olá pessoal, estamos aqui então para fazer um estudo dirigido para essa nossa PD4, para substituir a nossa live que por problemas de energia não foi possível ser transmitida. Dá uma olhada na descrição do vídeo, aí tem o link que vai te trazer o arquivo desta live com os exercícios e o resumo teórico. Então, sem mais delongas, vamos em frente. Primeiro resumo teórico, a gente precisa falar um pouquinho sobre trabalho. Cai trabalho? E o que é o trabalho? O trabalho a gente pode calcular como sendo o produto que existe entre a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo feito entre a força e o deslocamento. Então, esse θ aqui é entre a força e o deslocamento. Mas você só pode aplicar a equação quando a força for constante. Se a força não for constante, você tem que usar um outro recurso. Qual é o recurso que você tem que usar? O trabalho de uma força variável. O trabalho da força variável é aquela que a força não é constante. Aqui eu tenho um exemplo, a força mudou do valor 1 para o valor 2. E como é que se calcula? Como esse valor aqui não é constante, ele varia, eu tenho que calcular a área do gráfico entre a linha e o eixo horizontal. Então, de 0 até D1, a área é essa acima da linha horizontal do deslocamento. Veja que quando a força fica negativa, a área é compreendida pela parte de baixo. A área da parte de baixo é negativa, a área da parte de cima ela é positiva. Perfeito? E um último conceito ainda associado ao trabalho é o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética fala para a gente que o trabalho da força resultante ele é igual à energia cinética no final, depois de realizado o trabalho, menos a energia cinética do corpo no início, antes de começar a realizar o trabalho. Para quem não lembra, energia cinética é dada por meio de massa vezes a velocidade ao quadrado. E a sua unidade, tanto de trabalho como de energia cinética, é em joules. Lembro que não é um trabalho de qualquer força, é o trabalho da força resultante. Perfeito? Então nós vamos aqui para o nosso primeiro exercício que diz o seguinte: um corpo de massa m desliza sobre um plano horizontal sem atrito ao longo do eixo AB, sob a ação de duas forças, F1 e F2, de acordo com a figura seguinte. A figura é essa daqui, força 1, força 2. Ele fala que a força 1 é constante e tem módulo de 10 newtons. Então aqui a gente pode usar aquela equação, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E forma com a vertical, veja, o ângulo formado é com a vertical, não é com a horizontal, e esse ângulo vale 30 graus. Já a força 2, ela varia, é uma força variável. E varia de acordo com esse gráfico que está ilustrado aqui. Tá? Dá os dados que seno de 30 é igual a cosseno de 60, que vale meio, e ele pede, determine o trabalho realizado pelas forças 1 e 2 para que o corpo sofra um deslocamento de quanto? De 4 metros. Tanto essa força atuou em 4 metros, como essa aqui também. E o gráfico vai justamente de 0 até 4 metros. Muito bem, nós vamos lá para a nossa tela de resolução, onde a gente vai ter aqui no papel o mesmo exercício. Então, primeira coisa, o deslocamento que essas forças provocam, ele tem essa direção, esse sentido. Esse é o deslocamento. E o valor dele é de 4 metros. Primeira coisa. E o ângulo de 30 graus é esse cara aqui, ó. Se aqui é 30 graus, esse ângulo que é feito entre força e deslocamento é de 60 graus. Então, para calcular o trabalho da força 1, o trabalho da força 1 é fácil. O trabalho da força 1 vai ser, já que ela é constante, a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Substituindo por valores, a força vale 10, o deslocamento vale 4, e aqui o cosseno é de quanto? O cosseno de 60 graus. O problema deu, ele disse para nós que o cosseno de 60 graus está dado aqui, ó, cosseno de 60 graus vale meio. Se o cosseno de 60 graus vale meio, aqui vai ficar, então, 40 vezes meio. Então, nessa etapa aqui, eu tenho 20 joules. 40 dividido por 2, 20 joules. Mas ele não perguntou só o trabalho do 1, ele perguntou o trabalho do 2 também. Bom, o 2 é essa força variável, ela varia. Então, o que a gente tem que fazer é calcular a área desse gráfico. Veja, esse gráfico está dividido em retângulos. Então, olha, esse retângulo aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Esse aqui, ó, 1 vezes 4, 4. Esse aqui, ó, 1 vezes 4, 4.
Esse aqui, 1 vezes 4, 4. Esse aqui, 1 vezes 2, 2. Esse aqui, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Esse daqui, ó, 1 vezes 2, 2. Então, a gente já calculou a área desses daqui. Está faltando quem? Está faltando esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui vai ficar 1 vezes 4, base, vezes altura, dividido por 2. E isso daqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 2. E esse daqui? 1 vezes 2, esta área aqui assim, ela vale 1 vezes 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. Então, vamos somar tudo? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4 são 16. 1, 2, 3, 4 vezes 2, 8. Mais quanto? Mais 2. Mais quanto? Mais 1. Aqui vai dar 10, 26, mais 1, 27. Não é isso? Ó? 10, 8 mais 2, 10, mais 16 são 26, mais 1, 27. Então, o trabalho da segunda força equivale em número à área do gráfico, que é igual a 27 joules. Total vai ser igual a 20 mais 27, que vai nos dar 47 joules. Perfeito? Muito bem. Então, aqui está o nosso primeiro exercício. O assunto que cai sobre esse exercício é o trabalho. Muito bem. Executado. Agora, nós vamos para um segundo exercício. Esse segundo exercício vai aplicar justamente o segundo teorema que eu falei ali para vocês, do teorema da energia cinética. E ele diz o seguinte: um caminhão de 10 toneladas tem que passar para quilogramas. Lembre-se sempre que as unidades têm que ser no sistema internacional, tem que ser em quilograma, tem que ser em metros por segundo, trabalho em joule, tá? Tem sua velocidade de 18 km por hora, nós vamos passar para metro por segundo, aliás, o problema já passou, está aqui 5 metros por segundo, para 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo, devido à ação de uma força F constante e paralela ao deslocamento do caminhão. Nesse intervalo de tempo, né, nesse intervalo de deslocamento, o caminhão percorreu 150 metros numa pista horizontal. Pede para determinar a variação da energia cinética correspondente. Você vai calcular a energia cinética final, vai calcular a energia cinética inicial e vai fazer a diferença entre elas. Esta é a variação da energia cinética. E ele pergunta também qual é o módulo, a intensidade da força F. Tá? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa tela de resolução. A nossa tela de resolução está aqui, ó. O caminhão todo, aqui está o exercício, não está cabendo inteiro na tela, mas a gente vai puxando aqui conforme a necessidade. Então, quando ele pede no item A a variação da energia cinética, variação da energia cinética vai ser igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, isso aqui vai ser igual a meio da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos meio a massa, a velocidade inicial elevada ao quadrado. Veja que eu tenho termos comuns. Eu tenho aqui meio e tenho a massa que é comum. Então, vou colocar em evidência. Meio vezes a massa. Aqui a velocidade final elevada ao quadrado menos a velocidade inicial elevada ao quadrado. Substituindo por valores. Meio. A massa, 10 toneladas. 10 toneladas são 10.000 quilogramas. Vezes a velocidade final. Velocidade final, 20 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 20 ao quadrado. Menos a velocidade inicial. A velocidade inicial está marcado aqui, ó. Velocidade inicial, 5 metros por segundo. Então, aqui vai ficar 5 elevado ao quadrado. Aqui vai ficar 10.000 dividido por 2, são 5.000. Vezes, aqui vai ficar 400 menos 25. Portanto, essa conta vai ficar 5.000, que multiplica 400 menos 25, são 350
275. Isso aqui vai ser igual, 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 7, 35, 37, vão 3, 5 e 15, 18. Então, isso aqui dá 1.875.000 joules. Então, essa daqui o que que é? É a nossa variação da energia cinética. Posso escrever aqui embaixo, ó, variação da energia cinética. E qual que é a segunda pergunta? A segunda pergunta é qual é o módulo dessa força? Bom, se ele perguntou a força, eu vou justamente usar o teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética, ele diz o seguinte: o trabalho da resultante, e essa força é a força resultante, né? Que ele fala, ó, força F constante e paralela ao deslocamento do caminhão. Então é a força resultante que está provocando o deslocamento do caminhão. E ele vai ser igual à variação da energia cinética. Quando ele falou para nós que essa força é constante, eu posso usar aquela fórmula, lembra? Que é o trabalho é igual à força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E isso aqui vai ser a variação da energia cinética, que nós temos esse número aqui, 1.875.000, que é a variação da energia cinética. A força é a pergunta do problema. Aqui, ó, 150 foi o deslocamento. Ele colocou, ó, 150 metros o deslocamento. E o cosseno do ângulo. Veja, quando a gente fala do caminhão, o deslocamento está para a direita. E o caminhão, certamente, ele também está com uma força que está no mesmo sentido do deslocamento. Então, essas linhas são paralelas apontando para o mesmo sentido. Isso significa que o ângulo entre eles é de 0 graus. Então, aqui vai ficar cosseno de 0 graus é igual a 1.875.000. Cosseno de 0 graus vale 1. Portanto, esta força vai ser 1.875.000 dividido por 150. Perfeito? Aqui dá para dividir, ó. Simplificar aqui. Dividindo por 3 em cima e embaixo. Isso daqui vai ser 18 por 3, 6. 75 por 3 dá... Aí vai ficar 7 por 3 dá 2. 18 por 3, 6. 7 por 3 dá 2. Sobra 1, 15. 15 por 3 dá 5. Então dá 62.500. E 15 por 3 dá 5. Aqui ainda dá para dividir. 625 por 5. Então isso aqui vai ser uma força que vai ser igual. 6 por 5 vai dar 1. Sobra 1, 12 por 5 dá 2. Sobra 2, 25 por 5 dá 5. E aqui vai ficar 0, 0, 100 por 5 dá quanto? Dá 4? Dá 12.500. 12.500 newtons. Perfeito? Aí fechou nossa conta aí. Muito bom. Aqui então está o cálculo. Usei o teorema da energia cinética para calcular a força. E aqui a variação da energia cinética, porque o problema pediu a parte. Pode ser que no exercício não peça isso aqui, que isso aqui faça parte de uma pergunta como essa. Feito? Muito bem. Então tá aí. Vamos para frente, porque tem mais teoria para a gente estar vendo. Trabalho da força-peso. Veja, nós vimos que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno e o peso é uma força constante. Muito bem, se o peso é uma força constante, eu posso aplicar essa equação. Só que tem duas situações. Uma é quando desce e a outra quando sobe. Quando desce, o peso está para baixo, apontando para baixo, e o deslocamento também está apontando para baixo. Veja que o tamanho do deslocamento é igual à altura da queda. Então, o deslocamento é igual à altura da queda. Então, o trabalho do força-peso vai ser igual ao peso, que é a nossa força, vezes o deslocamento, que é a nossa altura, vezes o cosseno. Os dois apontando para baixo, o ângulo é 0. Então, eu posso dizer que o peso é mg.
A distância é a altura H. E cosseno de zero vale 1. Então, vai ficar o trabalho do peso igual a mgh. E quando sobe? Quando sobe é o contrário. Olha, o peso está para baixo, mas você arremessou a bolinha vai subir. Então, o deslocamento está para cima. O ângulo formado entre esse vetor para baixo e esse para cima é de 180 graus. Continua que a distância que ele caminha é h. Então, aplicando, o trabalho do peso é igual ao peso, que é a nossa força, o deslocamento, só que agora o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Por isso aparece esse menos na fórmula. O peso é mg e a distância é a altura h. Então, o trabalho da força-peso é mgh, sempre. Só que na descida é positivo e na subida é negativo. Bom, vamos fazer um exercício para a gente estar reforçando isso aí. Ele diz o seguinte: na prova de levantamento de peso, categoria super pesado, um atleta consegue levantar um haltere de 260 kg. Então, a gente tem que calcular o peso desse haltere. Do chão, do solo, até uma altura de 2 metros. Então, é aquela situação em que vai subir e não descer. Então, o trabalho é o mgh do peso, só que ele é negativo, porque ele está subindo. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine o trabalho da força exercida pelo peso pelo atleta nesse levantamento. Tá? O trabalho da força exercida pelo atleta, não do peso. Muito bem, vamos para a nossa tela de resolução. Nós temos o seguinte: quando ele levanta o haltere do chão, eu vou imaginar, aqui está o haltere e aqui está o peso. O peso do haltere é igual a massa vezes a gravidade, e isso aqui vai valer 260 vezes 10. Então, isso aqui vai ser igual a 2.600 newtons. O atleta vai fazer uma força F, que eu vou chamar força F. E ele vai subir uma altura para cima, o deslocamento para cima. E esse deslocamento daqui até aqui é igual a 2 metros. Então, quando ele perguntou o trabalho da força F, o trabalho da força F vai ser igual a força F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Muito bem, a força F ela é igual ao peso, porque o cara sobe com velocidade constante. Então, a nossa força F é igual ao peso, por quê? Porque nós temos um movimento uniforme. Se temos um movimento uniforme, a força resultante é igual a zero. Então, as duas são iguais. Essa equilibra essa. Então, eu posso dizer que isso daqui vai ser igual a 2.600 vezes o deslocamento 2 vezes o cosseno de 0 graus. Por quê? Porque entre a força F para cima e o deslocamento para cima, os dois para cima, o ângulo é de 0 graus. Cosseno de 0 graus vale 1, isso daqui vai ser igual a 5.200 joules. Bom, isso é um jeito de fazer o exercício. Outro jeito de fazer o exercício é o seguinte: o trabalho da força do cara, já que as forças se equilibram, é igual ao oposto do trabalho do peso. Outra nós. É igual ao trabalho do peso, só que negativo. Então, esse cara aqui, ó, o trabalho da força F, é o oposto ao trabalho do peso. Veja, elas são opostas. Então, eu posso dizer que o trabalho da força F é igual a menos, só que o trabalho do peso a gente não viu que é mgh? Só que na subida ele é negativo. Então, o trabalho da força F vai ser igual menos com menos, mais a massa, 260, G, 10 e a altura, 2. Então, o trabalho da força F vai ser igual a 2.600 vezes 2, dá 5.200 joules. Então, são duas formas que eu posso resolver que vai dar o mesmo resultado. Aqui a força constante, aplico aquilo que a gente viu primeiro. Trabalho a força de deslocamento cosseno do ângulo. Ou o trabalho da força-peso é menos mgh. Beleza? Muito bom. Voltando a nosso roteiro, vamos para frente. Agora nós vamos falar um pouco sobre energia mecânica. Bom, o que é energia mecânica? Energia mecânica é a soma das energias cinética mais a energia potencial de um sistema. Tá? Energia cinética a gente já recordou, ela vale meio de mv quadrado ou mv quadrado sobre 2, é a mesma coisa. E a energia potencial,
ela pode se apresentar em duas formas: energia potencial do tipo gravitacional ou energia potencial do tipo elástica. A energia potencial gravitacional é aquela relacionada à altura, mgh, ou a energia potencial elástica, que é associada à deformação da mola, que é calculado K, que é deformação elástica, a constante elástica de deformação, o x, que é o tanto que a mola se deformou, elevado ao quadrado, dividido por 2. Muito bem, isso é energia mecânica. Aí nós temos dois tipos de sistemas. Um deles é o sistema conservativo. No sistema conservativo, essa quantidade toda de energia aqui, que é a energia mecânica do inicial, ela é exatamente igual ao mesmo valor no fim. Energia mecânica no fim, depois de ocorrido uma transformação no sistema. Já o outro sistema, que vai ser o sistema dissipativo, que é o sistema não conservativo, essas quantidades inicial não vão se igualar às quantidades final. Elas vão ser o seguinte: a quantidade final vai ser igual à quantidade inicial mais o trabalho das forças não conservativas. Quem que são as forças não conservativas? Atrito, resistência do ar. Quem que são as forças conservativas? Por enquanto, para vocês, peso e força elástica. Só que tem um detalhe: essa força aqui, ela é sempre negativa. O trabalho da força não conservativa é um número negativo. Então, o que você tem ao final é um valor inicial que vai subtrair um trabalho da força não conservativa, que é o trabalho negativo. Uma outra forma de a gente poder escrever isso, e eu vou colocar isso na hora que eu for colocar o lápis, é fazer o seguinte: tudo que você tem menos tudo que você perde é igual ao que sobra no final. Beleza? E aqui nós vamos fazer um exercício sobre isso. Uma esfera A, de massa 5 kg, inicialmente em repouso, então ela estava aqui paradinha, é deslocada de sua posição de equilíbrio e movimenta-se sobre uma cara no formato indicado, então ela vai escorregar. Aqui embaixo ela vai ter máxima velocidade e aqui ela vai ter velocidade. Aqui tem altura, tem energia potencial gravitacional. Aqui embaixo não tem altura, não tem energia potencial gravitacional. Aqui em cima está parada, não tem energia cinética. Aqui embaixo tem altura? Não. Então toda a energia cinética. E aqui? Aqui eu tenho altura, mas também não estou no ponto mais alto. Então eu tenho energia cinética, porque eu tenho movimento, mas também tenho energia potencial gravitacional. E vamos ver o que o problema pede. O problema pede o seguinte: adotando-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando os atritos. Quando ele chega para a gente e fala que ele está desprezando os atritos, quando ele fala isso aqui, ó, você já pode de cara falar assim: olha, o nosso sistema ele é conservativo. Bem, se esse nosso sistema é conservativo, deixa eu só arrumar aqui. Se esse nosso sistema desprezou atrito, ele é conservativo. Então eu posso falar que a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Então ele pergunta no item A: a energia mecânica da esfera nos pontos A, B e C. A energia mecânica aqui é a mesma que aqui, que é a mesma que aqui. Então basta calcular aqui, pronto. Por quê? Desprezando o atrito, sistema conservativo, o valor é igual. Tá? Então nós vamos fazer isso. E a outra pergunta B é: com que velocidade a esfera passa pelo ponto C, nesse ponto aqui. Tá? Bom, vamos lá para a nossa tela de resolução. Primeira coisa, quando ele pede para nós qual é a energia mecânica, deixa eu me arrumar aqui. Eu posso dizer que a energia mecânica do ponto A é igual à energia potencial mais a energia cinética. Só que no ponto A, nesse ponto aqui, a velocidade do ponto A é igual a zero. E então isso aqui implica que a energia cinética do ponto A é igual a zero. Aqui embaixo, a energia potencial é igual a zero. Por quê? Porque a altura
é igual a zero. E nesse ponto? Nesse ponto eu tenho energia cinética do ponto C e tenho energia potencial do ponto C. Eu tenho as duas. E essas duas vai ser a energia mecânica do ponto C. Então a energia mecânica do ponto A só tem energia potencial lá. Então eu posso escrever que a energia mecânica nos três pontos do sistema é igual a massa vezes G vezes a altura do ponto A. E isso aqui vai ser igual a massa, 5 kg, o G, 10, e a altura, 10. Então, a energia mecânica do ponto A vai ser igual a 500. 500 o quê? Joules, que vai ser igual à energia mecânica do ponto B, que vai ser igual à energia mecânica do ponto C. No item B, o que é que ele nos pergunta? A velocidade com que a esfera passa por C. Então, no item B, eu quero a velocidade do ponto C. Bom, eu vou escrever que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto C. Se a energia mecânica é igual, eu vou escrever energia mecânica do A. Quanto nós calculamos? Nós não calculamos em 500? Então, eu vou escrever aqui, ó, 500. Isso aqui vai ser energia mecânica do C. Mas quem que é a energia mecânica do C? É a cinética mais a potencial. Então, a energia cinética do C mais a energia potencial do C. Então, 500 vai ser igual a meio da massa, a velocidade do C ao quadrado, que é o cálculo da energia cinética, mais a massa vezes o G vezes a altura do ponto C, que é a energia potencial. Isso daqui vai ficar 500 é igual a meio, a massa vale 5, a velocidade do C ao quadrado, a massa 5 vezes 10 vezes 10. Tá? Quanto é que vai ficar aqui? Massa, altura do C, perdão, a altura do C é 5. Temos que arrumar aqui, ó. 5. Então aqui nós vamos ficar com 500 é igual a 5 VC quadrado sobre 2 mais 5 vezes 5, 25, 250. Portanto, 500 menos 250 é igual a 5 VC quadrado sobre 2. Aqui dá 250. 250. Esse 2 vem para cá multiplicando, né? Então, vezes 2 é igual a 5 VC quadrado. Isso aqui vai ficar, vou continuar aqui. 500 é igual a 5 VC quadrado. Divido, passo esse 5 dividindo. 500 dividido por 5, 100 VC quadrado. Portanto, a velocidade do ponto C é a raiz quadrada disso, que é igual a 10 metros por segundo. Então, utilizando o teorema da conservação de energia, eu abri, desenvolvi, calculei a velocidade no ponto C. Então, aqui no ponto C, a bolinha, ela tem altura, mas tem uma velocidade também, uma velocidade de 10 metros por segundo. Beleza? Muito bom. E se o sistema não for conservativo? Como é que fica essa situação? Tem um exercício aí, ó. Um menino de 40 kg de massa parte do repouso do alto de um escorregador de 5 metros de altura e atinge a base no solo com velocidade de 8 metros por segundo. Considere 10 metros por segundo ao quadrado a gravidade, o 2 saiu ali embaixo, mas está em metros por segundo ao quadrado. Explica se esse sistema é conservativo ou não. E no caso negativo, calcule o trabalho das forças não conservativas. Então, é aquela situação em que o sistema não é conservativo. Agora, como é que eu vou ter certeza que não é um sistema conservativo? É simples. Se ele fosse conservativo, a energia que ele teria que ter lá em cima no tobogã, no escorregador, deveria ser a mesma quando ele chega no solo. Então, eu vou calcular a energia potencial gravitacional dele lá em cima e depois calcular a energia cinética dele lá embaixo. Tem que dar o mesmo valor.
Se não der o mesmo valor, não é conservativo. A diferença dessas energias é o que foi jogado fora, é o que foi perdido, é o trabalho das forças não conservativas, ou seja, é o trabalho do atrito. Então vamos fazer isso. Falou que o menino tem 40 quilogramas e ele está no alto do escorregador. Então, eu vou fazer aqui, ó, simples, né? Uma coisa bastante simples. Aqui, o escorregador tem uma altura e essa altura é de 5 metros. Ou seja, nesse ponto aqui, a energia mecânica dele é só potencial. Está parado. Porque ele parte do repouso. Quando ele falou que parte do repouso, estava parado. Se estava parado, não tem energia cinética. Então, a massa do menino, 40 vezes 10 vezes 5. E isso daqui dá 2.000 joules. Quando ele chega aqui embaixo, o menino, ele tem velocidade. Então, nesse ponto, ele tem energia cinética. Mas só que a altura aqui embaixo é zero. Então, a energia potencial aqui embaixo é zero. Ou seja, aqui embaixo, a energia mecânica é igual à energia cinética. Que vale quanto? Vale meio da massa do menino vezes a velocidade que ele tem ao quadrado. Então, essa energia mecânica que ele tem aqui embaixo vai ficar meio da massa do menino 40 vezes 8 ao quadrado. Essa energia mecânica aqui embaixo vai ser 40 por 2, 20. E 8 vezes 8, 64. Bom, isso daqui dá 2 vezes 64 são 128, então aqui vai dar 1.280 joules. Percebam, deveria ser quanto? Deveria ser 2.000. Quanto que eu tenho? Eu tenho 1.280. Então, quando ele pergunta no item A para explicar se esse sistema é conservativo, no item A a resposta é não é conservativo. Agora, por que ele não é conservativo? A energia mecânica no alto é diferente da energia mecânica embaixo. Basta isso. Se fosse igual, aí ele pergunta no item B, em caso negativo, calcule o trabalho das forças dissipativas. Então, no item B, a energia o trabalho da força dissipativa é igual à energia mecânica no início menos a energia mecânica no fim. Então, isso aqui vai ser igual a 2.000 menos 1.280. E isso aqui é igual a quanto? 1.720 joules. Tá? O módulo, né? O módulo do trabalho é esse aqui. Fechou? Muito bem. Então, aqui nós temos dois tipos de sistemas. Sistemas dissipativos e conservativos no teorema da conservação de energia. E o último assunto que cai é sobre potência mecânica. A potência mecânica é a relação entre o trabalho executado pela força, não importa qual, pode ser força resultante, pode ser qualquer força que esteja atuando, só que ele tem que o problema tem que falar assim, ó, qual é o trabalho da força de atrito? Qual é o trabalho da força motriz, do motor, e assim sucessivamente. E a energia pelo tempo. Trabalho pelo tempo. Trabalho pelo tempo, energia equivalente pelo tempo, é joule por segundo. Joule por segundo é uma unidade de medida chamada watt. Tá? Então, aqui nós temos um exercício para ilustrar essa questão de potência, e ele diz o seguinte, a figura abaixo mostra um motor eletrônico, M, que está erguendo verticalmente uma caixa C de massa 80 kg, com velocidade constante. Olha, a velocidade é constante. Significa que a força que o motor faz para cima é igual ao peso para baixo. O trabalho que o motor faz é igual ao trabalho do peso, igual aquele exercício anterior.
Se bem que você pode calcular o deslocamento, mas o trabalho é igual. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o efeito do ar, determine a potência mecânica útil do motor. Beleza, vamos para a nossa tela de resolução. Você vai falar assim para mim: ô Teixeira, o problema não falou deslocamento. Se você voltar lá na tela, não voltou deslocamento mesmo. Olha lá, cadê o deslocamento? Ele te deu velocidade, mas ele não te deu o deslocamento. Tem importância. Por quê? Porque, olha só, a definição de potência é igual o trabalho dividido pelo tempo. Quando nós falamos que ele está com velocidade constante, significa que a força-peso e a força que o motor está fazendo no fio são iguais. E o peso é constante, então a força do motor é constante. Então aqui vai ficar força do motor vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado. Tá? O deslocamento para onde foi? O deslocamento não foi para cima? Qual é o ângulo entre a força do motor e o deslocamento? Esse ângulo aqui é igual a 0 graus. Então eu vou ter assim. Aqui eu esqueci de colocar o ΔT embaixo. A força do motor é igual ao peso, porque a velocidade é constante, a força resultante é igual a 0. Então a força do motor é igual ao peso. O deslocamento vezes o cosseno, que a gente já viu, 0 graus, dividido pelo ΔT. Gente, o que é distância pelo tempo? Distância pelo tempo é velocidade. Então é igual ao peso vezes a velocidade, e o cosseno de 0 a gente já sabe que vale 1. Então vai ficar só força, peso vezes velocidade. O peso, se a massa dele é de 80 kg, aqui é 80 vezes 10, porque é mg, isso aqui vai dar 800 newtons. Então aqui eu tenho 800 vezes a velocidade, 1,5. Portanto, 1,5 vezes 800 é igual a 1.200. Que unidade? Joule por segundo. Então aqui, joule por segundo. Ou o que eu falei, watts, tá? É W, a unidade de medida. Muito bem, com isso a gente fez um resumo, tá? São 5 itens aí que estão sendo pedidos na prova, são esses 5 itens, né? Tá aqui os resumos, uns exercícios para vocês aí, e eu espero ter podido ajudar vocês com esta prova. Refaçam os exercícios, estudem exercícios similares e desejo a vocês sucesso. Forte abraço e até mais.